Tudo bem? Sejam bem-vindos. Este é o painel da Grande Israel. Antes de tudo, quero apresentar nossos painelistas. Primeiro temos Max Blumenthal. Ele é o fundador do The Gray Zone. Temos a adorável Katie Halper. Ela é apresentadora do The Katie Halper Show e co-apresentadora do Useful Idiots. E por último, mas não menos importante, temos Jeremy Lofredo, que é jornalista do The Gray Zone. E sabes. Obrigado a todos por virem. Então, nos últimos 2 anos, o mundo assistiu a um genocídio transmitido ao vivo. A grande mídia corporativa continua dizendo que tudo começou em 7 de outubro. Isso apaga o deslocamento dos palestinos, é claro, antes de 7 de outubro. Vamos começar com Max. Max, o que você diria que é a melhor maneira de desmentir essa narrativa de que tudo começou em 7 de outubro? Bem, existe algo chamado história, ao qual os sionistas parecem ser alérgicos hoje em dia. E é muito fácil desmentir isso se voltarmos à segunda Aliyah na Palestina, que foi quando os colonos ideológicos chegaram em 1897. Basta ler qualquer relato, inclusive relatos sionistas tradicionais daquela época, e ler as memórias de David Ben-Gurion, as memórias de Chaim Weizmann e as cartas de Arthur Ruppin, que ajudou a fundar Tel Aviv, e você verá. Leia O Muro de Ferro, de Zeev Jabotinsky, onde ele reconhece que a presença de colonos sionistas não será bem-vinda na Palestina, assim como os colonos não foram bem-vindos pelos Zulus na África do Sul e pelos nativos americanos nas Américas. Ele diz que será necessário formar um muro de ferro de baionetas para repelir a resistência nativa. É isso que estamos dizendo. Só estamos abordando a questão de um ângulo totalmente diferente. É por isso que estão cometendo genocídio em Gaza, porque a resistência continua, enquanto em outros lugares ela foi sufocada ou derrotada, ou os colonos foram essencialmente derrotados na África do Sul. Benjamin Netanyahu visitou recentemente um assentamento chamado Ofra, que está estrategicamente localizado a leste do distrito de Ramallah, na Cisjordânia, e isola Ramallah, que deveria ser a capital administrativa de um Estado palestino, do restante da Cisjordânia. Ele fica na estrada de Ramallah para Nablus, então corta Ramallah de Nablus. Israel também anunciou planos para construir assentamentos em Eum, que é o último pedaço de terra, já estive lá muitas vezes, que conecta Jerusalém Oriental, que deveria ser a capital política de um Estado palestino, ao restante da Cisjordânia. Netanyahu declarou abertamente: "Estou aqui para mostrar a vocês que vou impedir um Estado palestino." Acho que ele pode ter visitado o mesmo assentamento em 2001. Posso estar enganado. Quando seus comentários famosos vazaram sobre a América, ser algo que se pode manipular facilmente. Uma semana antes, Benjamin Netanyahu anunciou que sente uma profunda conexão espiritual com a Grande Israel. Ele sente uma profunda conexão espiritual com alguma coisa, mas Benjamin Netanyahu não tem conexão espiritual com nada, porque ele é secular. Ele é essencialmente um ateu. Mas ele está apenas fazendo esse apelo aos colonos, porque eles são a peça central de sua coalizão. Não há futuro para ele. E, na verdade, não há futuro para o autoproclamado Estado judeu sem eles. Isso é algo que sempre foi reconhecido pela liderança israelense, incluindo o Partido Trabalhista. Ehud Barak também disse nos anos 1990, quando construiu muito mais assentamentos do que qualquer outro primeiro-ministro na história de Israel, incluindo Netanyahu, ele disse:
Eu sinto uma profunda conexão espiritual com os colonos. Em 1967, Shimon Peres foi enviado a Sebastia, onde os colonos haviam tomado esse pequeno posto avançado, e ele deveria removê-los. Ele foi com o poeta do sionismo trabalhista, Nathan Altman, e eles estavam lá para convencê-los a sair. Então disseram que quando chegaram lá, ficaram tão comovidos com o que viram que permitiram que eles ficassem. Então este é o futuro. O futuro de Israel é a grande Israel. E se voltarmos ao que é a grande Israel, onde ela começa e onde termina? Bem, se voltarmos ao mapa original do que deveria ser Israel, e acho que esse era o mapa do Fundo Nacional Judaico de 1913, é entre o Nilo e o Eufrates. E a bandeira de Israel, se eles realmente quisessem representar o judaísmo, teria sido uma menorá. Mas eles escolheram esse outro símbolo e o colocaram entre duas linhas, supostamente para parecer tefilim, ou um talit, que é o manto de oração que usamos. Mas também, o que são essas linhas? São o Eufrates e o Nilo, com esse símbolo judaico entre eles. Então a grande Israel, veja, eles conquistaram o Sinai e foram forçados a recuar. Eles estão conquistando o Golã, chegando até os subúrbios de Damasco agora. Existem locais considerados sagrados na Jordânia. Quando Ani e eu estávamos no Irã, visitamos o túmulo, o suposto túmulo, de Sarah Basher, a neta de Jacó. Eles poderiam avançar até lá e alegar que esse é um território bíblico, que a Bíblia é a justificativa deles. Então, a grande Israel pode se expandir até onde conseguir avançar com força militar, e isso está se estendendo para a nossa própria sociedade, algo sobre o qual vamos falar. Por que a UCEILA acabou de perder financiamento? Seu centro avançado de matemática acabou de perder 500 milhões de dólares. Porque alguns estudantes irritaram bilionários sionistas, irritaram alguns dos representantes de Netanyahu, e eles disseram ao Trump para cortar o financiamento. Então, a grande Israel está aqui. E é por isso que acho que esse título é realmente apropriado para este painel. A história da grande Israel desmente a ideia de que o 7 de outubro surgiu de um vácuo de antissemitismo e ódio aos judeus, e de que o genocídio em curso é uma resposta direta e exclusiva ao ataque do dilúvio de Al-Aqsa. O 7 de outubro foi um vulcão de raiva entrando em erupção contra as vítimas mais diretas da grande Israel. Falando em força militar, vimos Israel também brutalizar jornalistas, eles mataram vários jornalistas em Gaza, e Jeremy Lofredo tem experiência direta lidando com a brutalidade dos soldados israelenses. Jeremy, você poderia contar para todos o que aconteceu com você quando foi preso em Israel? Em 2 de outubro, o Irã lançou 200 mísseis balísticos contra Israel. Operação Verdadeira Promessa 2, se não me engano. Eu cobri onde os mísseis caíram. Fui até a base aérea de Nevatim, no deserto de Negev, e conversei com algumas comunidades beduínas que ouviram, viram e sentiram esses mísseis ao redor delas, porque ficam próximas à base aérea de Nevatim, que era o alvo. Essas pessoas são palestinas, são cidadãs israelenses, mas, por não serem judias, não têm os abrigos antiaéreos que existem em Tel Aviv e Jerusalém. Elas tiveram que se esconder debaixo de pontes, de viadutos, crianças e mulheres, porque não são judias e porque são muçulmanas e vivem no deserto. Elas estavam se escondendo em bueiros desses mísseis. E eu estava dirigindo, conversando com eles, e percebi que se quisesse documentar qualquer dano real à infraestrutura militar israelense, teria que estar dentro, teria que entrar na base aérea. Isso tinha 0% de chance. Então não entrei na base aérea. Apenas conversei com as pessoas que ouviram, que viram, documentei o que aconteceu com elas e depois voltei para o norte, em direção a Tel Aviv. Encontrei uma cratera a cerca de 300 metros da sede do Mossad e apenas a documentei. Apontei minha câmera e mostrei o quão perto estava da sede do Mossad. Mostrei a destruição,
e também rebati a mentira de que não havia locais de impacto de mísseis em áreas metropolitanas, de que o domo de ferro funcionou perfeitamente, etc, etc. Então, entre os impactos no deserto de Negev e também o impacto em Tel Aviv, nós do The Grey Zone publicamos um relatório mostrando essas coisas. E alguns dias depois, eu estava dirigindo pela Cisjordânia, a caminho do campo de refugiados de Jenin, que estava no meio de um cerco total de 10 dias, onde cortaram a água. Eles não estavam permitindo a entrada ou saída de comida. Não deixavam as pessoas saírem de casa. Então eu estava indo para o norte, para Jenin, e cheguei a um posto de controle militar fora de Nablus. E eles pegaram meu passaporte. Eu estava com alguns outros jornalistas e eles nos tiraram todo do carro. Eles nos algemaram, colocaram algemas nas mãos, vendaram nossos olhos e nos colocaram na parte de trás de um Humvee das FDI. Depois nos levaram para algum complexo em direção a Jerusalém. Será que era realmente o complexo russo? Ainda não. Era apenas uma área de detenção. Na verdade, fica em E1. É aí que fica. Quando esse quartel-general da Polícia Militar foi construído por volta de 2008, colonos na Cisjordânia foram até lá e comemoraram a construção desse quartel-general, porque viam isso como o início do que está acontecendo agora. Esse foi o começo do isolamento de Jerusalém Oriental, de Ramallah e da Cisjordânia. E então todos comemoraram a construção disso. Mas está envolto em segredo. Existem apenas umas 3 fotos disso na internet. Todos nós estávamos detidos. Eles liberaram todo mundo. E então, enquanto eu estava em uma cela de detenção, através da parede desse quartel da polícia, eu ouço minha própria voz. Eles estão assistindo ao meu relatório. Então eu pensei, ok, eles estão realmente investigando sobre mim, estão procurando coisas, etc, etc. Finalmente, depois de horas e horas, talvez fosse 1 da manhã, eles me dizem que posso falar com um advogado. Atendo o telefone. Ela diz, Sr. Lofredo, o que o senhor fez? Eles estão te acusando de fornecer informações ao inimigo durante a guerra. E eu disse, o quê? Do que você está falando? Ela também fala inglês ruim, então essa é uma maneira muito ruim de se comunicar. Ela disse, o policial está na sala com você? Eu disse, não. Ela disse, é isso que vai acontecer. Eles vão te levar para a prisão agora, e eu te vejo amanhã no tribunal, provavelmente. E nesse momento, um dos agentes de inteligência colocou a mão no telefone, como se dissesse, se você não parar essa conversa, eu vou desligar. Então foi isso que me ofereceram em termos de assistência jurídica, antes mesmo de eu ser, antes mesmo de eu ser acusado de qualquer coisa. Eles só suspeitam de algo sobre mim, e eu nem sequer posso realmente conversar com um advogado sem ser vigiado por algum agente de inteligência. Eles me algemaram de novo, colocaram as algemas novamente, me colocaram num carro de polícia descaracterizado, saíram da Cisjordânia e foram para o complexo russo em Jerusalém, que é uma prisão bastante infame para detentos de segurança, quase todos palestinos, claro. E me deram umas sandálias de borracha cor-de-rosa, bem femininas. Tiraram minhas botas e me jogaram numa cela pequena, sem janelas, só concreto. Era confinamento solitário. Exatamente isso. E a cada, talvez, 30 minutos, guardas israelenses espiavam, riam de mim. Talvez só para ver, por que tem um americano branco aqui? Que coisa estranha. E então, pelos 4 dias seguintes, eu ia e voltava do tribunal, talvez uma vez por dia, e depois era levado de volta para minha cela de confinamento solitário. E eles estavam me acusando de fornecer informações ao inimigo durante a guerra, o que pode resultar em uma pena de 25 anos até a pena de morte. Então eu pensava, mesmo que peguem leve comigo, 10 anos de prisão, isso é insano. E eu não fiz nada. Não fiz nada de errado. Sou um jornalista americano, e meu próprio governo não está me ajudando em nada. A embaixada dos Estados Unidos enviou uma pessoa para uma das minhas audiências,
e disse: "Olha, não estou aqui para te ajudar, só estou aqui para observar." Então eles literalmente não estão fazendo nada por mim. Durante as coletivas do Departamento de Estado, enquanto tudo isso acontecia, eles não disseram absolutamente nada sobre um jornalista americano estar detido. Meu pai ligava para a embaixada perguntando: "Vocês vão fazer alguma coisa pelo meu filho?" Ele está na prisão. Ele é jornalista. Eles não fizeram nada. E finalmente, em uma das noites em que estive lá, me tiraram da cela depois de me submeterem a pelo menos 3 horas de gritos de um dos outros detentos. Gritos, choro, ordens em hebraico israelense para o detento bem na cela ao lado da minha. E assim que acabou, policiais à paisana vieram me buscar e me levaram para Cisjordânia, talvez às 22, para me interrogar. Cheguei lá e fiquei pensando: para onde estamos indo? Quanto tempo vou ficar lá? Vou poder voltar? Porque nesse ponto eu preferia estar na minha cela. E eles começaram a me fazer perguntas tipo: "Você ama Israel?" Agora você vai. Sim, eles me perguntam se eu conheço a importância de um escritório de censura militar do governo. E eu digo: sabe, não estou tentando provocar ou causar problemas aqui, mas estou dizendo, de verdade, sim, eu fui para a escola, tive professores. Mas não, nos Estados Unidos temos algo chamado Primeira Emenda. E não temos um censor militar formal, onde todo jornalista precisa passar para conseguir publicar seu material na internet. Isso não é algo com o qual eu esteja familiarizado. E eles ficam me fazendo perguntas, jogando com as palavras. Então você sabia que temos um censor militar? Sim, eu sabia, mas não sabia disso. E aí eles tentam me pegar numa mentira. E eventualmente, o juiz em uma das minhas audiências perguntou: "Qual é a informação que vocês têm? O que vocês têm contra ele que justifique mantê-lo na prisão enquanto descobrimos se ele é culpado ou não? O que é?" E eles disseram ao juiz que é segredo. E isso é como se os promotores fossem apenas agentes de inteligência. A polícia estava argumentando contra mim no tribunal. E o juiz, felizmente, não aceitou isso como resposta. Tipo, não podemos prender esse jornalista americano indefinidamente enquanto vocês me dizem que as provas contra ele são secretas. Isso não ia colar com ela, felizmente. Eles me soltaram, mas ainda assim pegaram meu passaporte, meu computador, meu telefone e disseram: "Você pode sair sob a condição de que volte a este complexo na Cisjordânia para interrogatórios sempre que dissermos." Eu realmente não tive escolha. Eu disse claro, e eles tiraram minhas algemas. Foi maravilhoso. Nos 10 dias seguintes, fui para a Cisjordânia para interrogatório 3 ou 4 vezes, acho que foram 4 vezes. Alguns dos interrogatórios duraram 8 ou 9 horas. Eles continuavam fazendo as mesmas perguntas repetidas vezes, tentando me pegar em uma mentira. Eles queriam que os interrogatórios fossem tão longos. Faziam uma pausa para o almoço de 1 hora, me deixavam sozinho na sala. Depois voltavam e começavam de novo. No último dia, me fizeram algumas perguntas e finalmente parecia que perceberam que não iam conseguir nada de mim. Eu fico pensando, não tem nada. Eu fico preocupado quando eles têm meu telefone e meu laptop, porque eu sei que não tem nada realmente ilegal ali, nada de material terrorista. Mas o que eles vão considerar material terrorista? Eu tenho enviado dinheiro de vez em quando pelo PayPal para pessoas em Gaza. Será que eles vão olhar para isso e dizer: esse cara é um terrorista, está enviando dinheiro para terroristas? Talvez alguns memes ou fotos no meu telefone, eles considerem isso ilegal. Eu não sei. Eu sei que não tem nada de errado, mas você não sabe o que eles consideram errado. E então, finalmente, eles ligaram para o meu advogado e disseram: diga ao Sr. Lofredo para reservar um voo e depois nos envie as informações. E eu reservei um voo. Foi o voo mais rápido que já reservei. Eu reservei um voo. E então eles simplesmente sumiram. Ficaram incomunicáveis. Nunca responderam. Até agora.
Nunca responderam. Meu advogado chama isso de uma espécie de deportação informal. Eles não querem enfrentar as repercussões políticas de realmente deportar um jornalista americano. Então simplesmente dizem discretamente ao advogado para me avisar que eu deveria deixar o país, sabe? Se eu souber o que é melhor para mim. E estão mantendo meu caso aberto como uma forma de me dissuadir de voltar. Então se eu for para Ben Gurion agora, tenho um caso aberto de auxílio ao inimigo em tempo de guerra sendo investigado contra mim, e eu seria detido imediatamente. E basicamente, em resumo, foi assim que fui tratado pelo exército israelense e pelo Estado de Israel. Como jornalista americano, eu estava pagando pelas minhas algemas. Eu estava pagando pela venda nos olhos. Eles zombavam de mim o tempo todo, me arrastando como um cachorro na prisão. Eu não estava de quatro, mas era arrastado pelas algemas, ou pelas algemas de mão, puxado. Eu tinha que acompanhar. Eu não conseguia subir escadas. Eu não conseguia andar rápido. Foi realmente desumanizador. E uma experiência na qual aprendi muito sobre como eles veem os americanos que não apoiam Israel. E o que aconteceu com Jeremy é apenas um exemplo, certo? Vimos vários vídeos que, acredito, despertaram muitas pessoas que talvez não soubessem o que era Gaza ou o que era Cisjordânia. Com certeza hoje elas sabem. E isso me leva aos Estados Unidos. Os protestos pró-Palestina, isso foi algo que aconteceu logo após 7 de outubro. Muitas pessoas se mobilizaram. Acho que aquele primeiro grande protesto em Washington, D.C. teve mais de 500 mil pessoas. Muitos de vocês que estão nesta sala estavam presentes naquele protesto. Esses protestos continuam até hoje. Relatórios recentes mostram que o apoio a Israel diminuiu nos Estados Unidos. Acho que está em um nível historicamente baixo. Da última vez que verifiquei esses dados. Então, queremos perguntar para a Katie Halper aqui. Katie, você poderia explicar a importância desses protestos e algumas das coisas que você viu no local? E depois voltamos para o Max para falar sobre a força policial. Então, acho que os protestos, claro, são um sinal de que o antissemitismo está vivo e bem. Brincadeira. Não, os protestos são realmente inspiradores. E antes de entrar nesse assunto, quero aproveitar alguns pontos que foram levantados, e pelo Jeremy, se não se importam. Mas é interessante. Você mencionou os chinelos rosas, o que me fez lembrar do grande Joe Arpaio, o xerife Joe, que foi perdoado pelo Trump, e que também fazia os prisioneiros usarem rosa numa tentativa de humilhá-los. Então, é verdade quando falam sobre valores compartilhados. Existem valores compartilhados de sadismo entre Israel e os Estados Unidos. E sabe, em relação à sua primeira pergunta, sabe, sobre combater a propaganda de que tudo começou em 7 de outubro, eu concordo, claro, com tudo o que o Max disse. Mas há mais alguns pontos que quero destacar. Um deles é que um dos argumentos favoritos da Hasbara é, claro, que Israel saiu de Gaza e olha o que eles fizeram. Isso é o que acontece quando você sai e deixa eles se governarem. E claro, isso é uma grande mentira porque eles não saíram. Quero dizer, eles realmente retiraram as tropas, mas não pararam de controlar tudo em Gaza, certo? Eles controlam o espaço aéreo de Gaza, a água, quem entra e sai, as zonas proibidas. Você precisa de permissão para receber tratamento médico que salva vidas. E até mesmo, sabe, Dov Weinglass, que era conselheiro de Ariel Sharon, na época da retirada, chamou a retirada de formol político, que serviu para congelar o processo de paz. Então, isso é algo importante, eu acho, para lembrar as pessoas quando elas repetem o argumento de que Israel saiu de Gaza. Claro, existe uma questão maior, e eu também luto muito com isso, sobre quem é possível convencer, quem merece, não merece, mas com quem vale a pena gastar nosso tempo tentando persuadir. Porque há algumas pessoas que nunca vamos alcançar, e podemos deixá-las ser, você sabe, seus miseráveis e delirantes sionistas. Provavelmente algumas pessoas que podem ser alcançadas, e acho que isso é uma questão de estratégia e organização. Mas outra coisa que eu gostaria de mencionar é que
as pessoas que afirmam que tudo isso é sobre o 7 de outubro e sobre o Hamas, um parente meu, na verdade, que me bloqueou no Facebook, ele me disse, eu te amo, mas vou te bloquear no Facebook. E eu nem estava discutindo com ele, porque eu nunca entro no Facebook. Era mais porque eu postava um dos meus vídeos do meu programa no Facebook. Meu parente respondia, e então todos os meus outros seguidores respondiam a ele e o atacavam, com razão. Mas depois ele me mandou um e-mail dizendo, acho que você estava certo, entre parênteses, ou extremamente à esquerda sobre Israel. E o que realmente mudou a opinião dele foi assistir No Other Land. As pessoas provavelmente sabem que No Other Land é o documentário vencedor do Oscar, dirigido por um israelense e um palestino, que, claro, por ser vencedor do Oscar, por que você conseguiria assisti-lo em qualquer lugar? Então é quase impossível de encontrar. Mas esse filme mostra o que acontece na Cisjordânia e é antes de 7 de outubro. Obviamente, Ted sabe. Obviamente, quem acompanha isso já sabe, mas acho que é algo útil para quem não acompanha, só para destacar. Então, eles estavam matando pessoas e aterrorizando pessoas antes do dia 7 de outubro. E faziam isso na Cisjordânia, onde o Hamas não está no poder. Então, há muitas coisas úteis, na minha opinião, para trazer à tona para as pessoas. Mas em relação ao movimento de protesto, eu acho que, sabe, sim, o apoio a Israel está em um nível historicamente baixo, sem precedentes. Acho isso animador. Sempre é difícil porque a opinião pública muda antes da política mudar, e isso pode ser frustrante. Mas, por outro lado, a política não muda sem que a opinião pública mude. Então, acho que isso é algo para se animar. Outra questão, porém, é que existe o Tony Greenstein, que alguns de vocês com certeza já leram. Ele escreveu o livro Sionismo durante o Holocausto. E ele aponta que se os sionistas parassem de apoiar Israel hoje, como se os sionistas cristãos e judeus parassem de apoiar Israel hoje, nada mudaria em termos de apoio dos Estados Unidos e do Ocidente a Israel, porque ele realmente chama os judeus de álibi moral do imperialismo e do sionismo. Então essa é outra questão, eu acho. É animador que haja um movimento de protesto. Eu realmente acho que há muito mais potencial de influência vindo da direita do que da esquerda. Porque, como todos sabemos, como é mesmo, os republicanos temem sua base. Os democratas têm desprezo por ela, a menosprezam, seja lá o que for. Então a questão é o que podemos fazer com esse nível historicamente baixo e sem precedentes de apoio. E eu realmente acho que a repressão é uma evidência, no entanto, de seu poder. Você não se dá ao trabalho de reprimir de forma implacável coisas que você não teme. Obviamente, há muita repressão aqui nos Estados Unidos. Na Inglaterra, é insano, quero dizer. A Inglaterra faz a gente parecer a terra da liberdade, o lar dos corajosos. Eu sei que é engraçado, sempre rende uma boa piada. E sabe, eu estou trabalhando em um documentário sobre sobreviventes judeus do Holocausto que estão se manifestando contra o genocídio em andamento. Sabe aqueles que dizem nunca mais para ninguém, em vez de nunca mais significa que temos direito de matar um monte de pessoas que não tiveram nada a ver com o que fizeram conosco, e de alguma forma isso vai nos deixar seguros. Eu não sabia disso, aliás, até começar a trabalhar nisso. Nunca mais também era um slogan do Kahane. Eu não sabia disso. Então é meio fascinante, isso realmente mostra a divisão sobre o uso desse termo. Mas uma das pessoas que entrevistei é uma figura fascinante. O nome dele é Haim Breshith Zabner. Ele escreveu um livro muito bom chamado Um Exército Como Nenhum Outro, sobre as Forças de Defesa de Israel. Ele é um israelense que ainda é cidadão, mas não mora mais lá, está na Inglaterra. E ele falou em um protesto em frente à residência do embaixador de Israel em Londres. E ele disse, nem de forma entusiasmada, mas de uma maneira quase diagnóstica, prognóstica, que Israel não conseguiria derrotar o Hamas, os Houthis ou o Hezbollah. E esse cara tem 79 anos. Ele é filho de sobreviventes que pesavam cerca de 32 quilos quando os campos foram libertados.
E ele foi preso por dizer isso sob a lei antiterrorismo. Então, ele foi preso por dizer isso. Ele tem câncer e um problema cardíaco. Não lhe deram os medicamentos, não permitiram que ele falasse com a esposa. Foi uma completa farsa. E claro, ele nem gosta de falar sobre isso, porque falar sobre isso enquanto um genocídio está acontecendo parece quase ridículo. Ele não está sendo autocomiserativo de forma alguma. E claro, como ele reconhece, o que aconteceu com outra pessoa palestina, eles nem sabem o nome da pessoa, foi muito pior do que o que aconteceu com ele. Eu só acho que isso mostra o quanto estamos vendo uma repressão agora. E, novamente, é terrível, mas é um bom sinal. É um sinal de algo assustador, mas também é um sinal de que algo bom está acontecendo, a ponto de eles sentirem a necessidade de responder. Outro personagem que entrevistei, Stephen Kapos, de 87 anos, estava em um protesto. E ele foi levado para interrogatório, porque cometeu o crime de colocar flores em um monumento em homenagem a crianças palestinas mortas. Então fico feliz que a Polícia Metropolitana esteja à caça de terroristas como Stephen Kapos e Haim Breshitz Abner. Uau! E bem rapidamente, outra coisa que eu diria é que, quero dizer, estive em vários acampamentos em Nova York e você vê muitos terroristas na forma de pessoas usando kippah, claros antissemitas, judeus furiosos e autodepreciativos, sabe? Fazendo coisas como celebrar o Shabat e... Eu me lembro de você ter entrevistado aqueles jovens que se acorrentaram à cerca na Colômbia ou na Barnard, e eles estão acorrentados à cerca. E você vai lá entrevistá-los, e todos estão usando kippahs. Você pergunta, qual é a sua graduação? E eles respondem, eu faço estudos judaicos. Eu faço estudos judaicos. Eu fico tipo, poxa vida. Antissemitismo desenfreado. Eu sei, pois é. Um deles, na verdade, é israelense. Na verdade, ele é americano e se mudou para Israel para ser um colono e depois se tornou um objetor de consciência. Agora ele está em Colômbia. Ele era um bom amigo do Mazin. Qual é o nome dele? Não, Massim, não. Eram os dois estudantes de Colômbia. Primeiro tinha o Mahmoud Khalil e o outro era Mohsan alguma coisa. Não consigo lembrar o sobrenome dele. Bom amigo dele. O cara que foi preso em Vermont. Masa Mamdawi. E quer ir para onde? Que agora ele quer que lá, que um grande felicidade e ele passa de colônia, ele vai receber um estado fascista, que é um estado fascista. Então, mas esses são os tipos de capangas dos quais você precisa ficar de olho. E eu trouxe meu cachorro também, então você sabe que está seguro se eu trouxe o Bucky. Acho interessante que alguns de nós já ouvimos esse tipo de crítica. Por que eu deveria me preocupar com assuntos globais quando temos problemas aqui nos Estados Unidos? Mas eu acho que, quando pensamos no que aconteceu com o Jeremy e pensamos no protesto pró-Palestina, isso me leva ao estado policial. E Max, quero que você traga um pouco de perspectiva aqui em relação ao que está acontecendo em DC ou ao que aconteceu recentemente em DC, com o estado policial e de onde isso realmente vem. Bem, isso vem da crise sobre a qual temos falado. É resultado da queda na opinião pública. E isso vai ser exposto e forçado diante de nós cada vez mais nos próximos meses e anos, à medida que mais e mais pessoas do público... Eu gostaria de ver uma pesquisa, acho que pode ter sido da YouGov ou do Pew, se a maioria dos americanos gostaria que Benjamin Netanyahu fosse preso quando viesse aqui da próxima vez. E eles não perguntaram sobre sapatos de concreto ou outras opções, mas aposto que esses números também seriam bem altos. Quem é de Chicago sabe do que estou falando. Brooklyn também, ok. Ou o que aconteceu com a primeira esposa do Alan Dershowitz, procurem saber. Existe uma pesquisa mostrando que o percentual de democratas ou autodeclarados progressistas com menos de 35 anos que apoiam Israel é quase zero. Está quase dentro da margem de erro, ou seja, nenhum deles apoia Israel. Se existisse um jovem democrata que realmente apoiasse Israel em sua forma atual, e o que está fazendo em Gaza,
ele já teria migrado para o Partido Republicano, porque essa é sua principal questão. E, portanto, uma crise está se formando no Partido Democrata. Há uma reunião do DNC chegando, onde há uma resolução na mesa, apoiada por muitos delegados, para bloquear o envio de armas para Israel. E Ken Martin, o presidente do DNC, está tentando substituir essa resolução por uma linguagem vazia e superficial de Biden, falando sobre lamentar pelas crianças de Gaza, enquanto não faz absolutamente nada, e apoia uma solução de 2 estados. Então essa crise vai explodir no DNC. Vamos ver isso. Vamos ver isso nas disputas por Congresso. Os democratas vão enfrentar prévias. Espero que haja uma prévia para Richie Torres e que alguém esteja concorrendo contra ele de forma independente lá no Bronx. Acho que ele será o próximo a cair. Ele vai ser vítima de sua própria arrogância e de sua disposição em sair no frio congelante de cueca e comer mofongo se a AIPAC pedir. Ele literalmente faz qualquer coisa pela AIPAC. E vai pagar o preço por isso. Mofongo. Mofongo de gefilte fish. Mofongo kosher. Mas na maior parte do tempo, estamos sob ocupação. Um tipo de ocupação, uma ocupação política. E somos em grande parte impotentes para fazer algo a respeito. E cada vez mais pessoas estão ardendo de raiva com a solução final que estão testemunhando em Gaza. Eu encontro tantas pessoas normais que me perguntam o que podem fazer. Tipo, meus amigos normais com quem fui para a faculdade, que teriam visto The Grey Zone como algo anátema, estão me perguntando como podemos enviar ajuda. O que podemos fazer? Virou uma coisa. Quem sabe? Eles podem até fazer um concerto falso do Bob Geldof, estilo We Are the World. Mas não vai ter nenhum dos talentos dos anos 80. Vai ser tipo, o que temos agora? Eu nem sei o que é música contemporânea, porque não sou masoquista. Tipo Bad Bunny. Basicamente, estamos impotentes. E quanto mais força tentarmos exercer para mudar a situação, mais vamos ver as garras tipo Freddy Krueger, do Estado, que foi fortemente infiltrado pelo movimento sionista, aparecerem. E vimos isso, como a Sabi mencionou, nas ruas de DC, onde um caminhão, exibindo discurso protegido, um outdoor. Quero dizer, você vê isso por toda DC. Basicamente, existem esses caras que têm empresas onde possuem esses caminhões de outdoor e os alugam para qualquer campanha política. Vai ser tipo, parem a resolução C4, e ninguém nem sabe o que é. Mas esse caminhão dizia, sabe, alimente as crianças de Gaza. Israel está faminta Gaza. O motorista foi preso. O motorista teve seu computador e todos os dispositivos apreendidos. Está sob investigação. Só saiu da cadeia ontem à noite. Toda a cena foi isolada. E isso fazia parte da ocupação federal de Trump em DC. Não era só a polícia do Capitólio. Era o ICE. E o ICE não está aplicando leis de imigração. Eles são basicamente um esquadrão de capangas, tipo Proud Boys e Gestapo, que estão tentando normalizar o conceito de polícia secreta na nossa sociedade para esmagar a dissidência. Esse é só o primeiro estágio. Isso é o início de algo muito maior. E veja o que eles estão mirando. Ao mesmo tempo, eu estava no local daquele caminhão de outdoor há cerca de 3 semanas ou 2 semanas, quando aconteceu esse protesto incrível. Se você está em DC, deveria visitar. Esse acampamento em frente às principais sedes da mídia. Fox News, News Nation, C-SPAN. Fica no 400 North Capitol. Um grupo incrível. O pessoal que fez o acampamento em frente à casa do Tony Blinken, o Kibbutz Blinken, está organizando isso. Falei no evento de abertura deles e conheci uma jovem que me contou que sua mãe doente estava no carro, não conseguia sair, e ela está sendo processada por essa organização, Betar. Esse grupo extremista, uma espécie de Likudnik pró-colonos, uma organização de rua fascista, que é mais influente do que se reconhece. Eles forneciam os rostos e nomes de estudantes que têm green card e visto para o governo Trump prender e deportar. Eles meio que reivindicam o crédito pelo caso do Mahmoud Khalil. Mas não seja modesto, porque nós dois também estamos na lista deles, certo? Como pessoas que não podem ir para Israel. Eles não querem que a gente vá para Israel. Você viu isso? Eles te colocaram na lista deles, Betar?
Ah, sim. Eles fizeram uma lista de pessoas que não deveriam ser autorizadas a entrar em Israel. Incluindo a Diane Rich e Tony Judd, com que tenho quase certeza de que terão sucesso já que estão mortos. Então, provavelmente eu não poderia ir de qualquer jeito, por causa de toda a situação com o Jeremy. Então, se eu voltar lá algum dia, provavelmente vai ser na garupa de uma moto chinesa, com as brigadas Al-Qassam. Acho que a transmissão do YouTube acabou de cair. Isso foi uma piada. Eu não vou fazer aliá, não. Enfim, essa mulher me contou que a mãe dela está sendo processada pelo Betar porque participou de um protesto em um evento da Câmara Municipal. Capangas e brutamontes do Betar apareceram, incluindo uma mulher particularmente notória, que está sempre carregando uma bandeira de Israel e balançando na cara das pessoas. Eu, na verdade, fui atingido com a bandeira dela no baile da paz inaugural enquanto eu entrava. E ela alegou que essa mulher puxou a bandeira dela e, portanto, cometeu um crime de ódio. E eu acredito que foi um juiz de vara, ou um juiz federal, que decidiu que essa mulher realmente atacou um símbolo judaico ao supostamente puxar essa bandeira. E agora estamos vendo que um tribunal declarou na prática que é ilegal nos Estados Unidos vandalizar, queimar ou até puxar uma bandeira de Israel, enquanto é legal e protegido pela primeira emenda queimar uma bandeira americana. Isso resume perfeitamente a situação em que estamos e a repressão que está por vir. Vemos o que está acontecendo no Reino Unido com o Palestine Action, um grupo que nunca cometeu violência, na verdade se opõe à violência e existe para se opor à violência estatal, sendo classificado como uma organização terrorista. Avós que saem para declarar seu apoio ao Palestine Action estão sendo levados pela polícia de choque durante protestos em frente ao parlamento em Westminster. Isso está vindo do outro lado do Atlântico, e os americanos não vão aceitar isso. Se há uma coisa que as pessoas prezam neste país, que realmente nos faz pelo menos melhores do que as falsas democracias europeias, é a primeira emenda. E os americanos simplesmente não vão tolerar isso. Então veremos, cada vez mais, o apoio a Israel desmoronar também entre a direita, onde todos os chamados defensores da liberdade de expressão e sendo expostos como os maiores hipócritas do nosso país. A questão da bandeira que você mencionou, aliás, me lembra a Alemanha. Acho que eles não conseguiram, mas estavam tentando tornar o juramento de lealdade a Israel um requisito para se tornar cidadão alemão. O que é interessante porque eles não exigem o juramento de lealdade à Alemanha como requisito. Bem, no maior conglomerado de mídia da Alemanha, que faz toda a propaganda pró-Israel, eles são donos do Bild e de todos os tabloides, o grupo Axel Springer faz seus funcionários assinarem um juramento de lealdade ao relacionamento especial com Israel e à relação transatlântica com os Estados Unidos, que é um código para bombardear a Rússia e aceitar que o gasoduto Nord Stream será bombardeado pela Ucrânia, por Jake Sullivan ou por quem quer que seja. Pelo menos que tem de ter essa relação especial que você tem em Tarheim. Sim, valores compartilhados. Sim, exatamente. Isso é verdade. Falando em liberdade de expressão, esse é um tema importante. Acho que muitos de nós temos falado sobre isso há não sei quanto tempo, mas parece que já faz vários anos. Não sei se todo mundo viu isso, mas Benjamin Netanyahu, recentemente, nesta última semana, está pedindo censura nas redes sociais e uma mudança nos algoritmos para favorecer Israel. Então, mais uma vez, Israel está tendo muito controle aqui sobre a política dos Azuzem. Mas ele fez esse pedido publicamente e disse isso em inglês, o que, pelo que entendi, significa que ele estava falando diretamente conosco. Quero começar com o Jeremy aqui e depois vamos para Katie. Jeremy, como jornalista investigativo, como você se sente em relação à censura? Isso te deixa, sabe, um pouco preocupado ao reportar sobre certos assuntos, especialmente sobre Israel?
Eu só quero falar rapidinho, aproveitando o que está acontecendo em DC. O Trump acabou de dizer que vai revisar 55 milhões de vistos ou algo assim. E na linguagem, bem no final é tipo, vamos checar o status do seu visto. Você ficou além do permitido? Você fez X, Y ou Z? Você já deu qualquer apoio, mesmo que só verbal, ao terrorismo. Então é como se eles tivessem colocado isso no final. Mas todo mundo sabe o que isso significa. Isso significa o que você está dizendo sobre Israel. Então, sabe, o pessoal do MAGA acha que vai ter deportações em massa. Mas quando você olha nos detalhes, eles estão mesmo procurando críticos de Israel. E eu sinto que é exatamente isso que o ICE está fazendo em DC. Porque eles deveriam estar procurando imigrantes ilegais. Eles estão procurando todas essas coisas e acabam prendendo o motorista de um veículo de protesto palestino. Isso não tem nada a ver com o que nos disseram que era o objetivo. Mas em termos de censura, o Julian Assange tem uma frase sobre isso, vou acabar distorcendo um pouco. Mas ele basicamente diz que a censura é motivo de celebração, porque mostra que a estrutura de poder é tão fraca que precisa se importar com o que as pessoas dizem e pensam. Que apenas pensamentos frágeis, ou tweets, ou isso, aquilo e o outro, podem afetar o controle deles sobre o poder. Então, tipo, quando vemos que o regime de censura está tão insano agora, isso, claro, é perturbador, mas ao mesmo tempo, só mostra que eles sabem que estão perdendo o controle do argumento. E quero dizer, ainda mais, isso nem é nos Estados Unidos, mas tipo, em Gaza, quero dizer, quando você tem 200 e tantos jornalistas assassinados, isso é uma forma de censura. É censura imposta por fogo de foguetes. E eles sabem que esses jornalistas estão relatando o que está acontecendo em Gaza. E se o Ocidente, ou quem quer que seja, vê essas reportagens, eles vão ser expostos e vão perder o controle do poder. Então a censura é quase motivo de comemoração, na medida em que é uma prova de que o que estamos dizendo e pensando realmente os afeta. Certo. Acho que é importante que as pessoas entendam também que quando se trata de censura, especialmente sobre Israel, há jornalistas e comentaristas que perderam seus empregos porque disseram a verdade sobre o que Israel estava fazendo e não estavam dispostos a se submeter à narrativa da mídia corporativa naquele momento. E uma dessas pessoas foi a Katie Halper, e Katie gostaria que você contasse para todos o que aconteceu com você no Rising. Então, quero dizer, e devo dizer que fui muito sortuda e privilegiada em comparação com outras pessoas que perderam seus empregos, porque eu tinha outros programas que apresentava, então isso não arruinou meu sustento. Então, desculpa para todo mundo que me mandou dinheiro achando que tinha arruinado. Estou só brincando, não recebi dinheiro nenhum. Oi, Putin ou Qatar. Mas sim, o que acho fascinante nessa história é que isso aconteceu no Rising, do The Hill, que se apresenta e se orgulha de ser um programa que permite que você fale fora das restrições normais da mídia corporativa. E claro, isso é verdade, até você falar sobre Israel. E tudo que eu fiz foi gravar um vídeo defendendo a Rashida Tlaib, que disse que Israel era um estado de apartheid. E não é muito difícil defender esse argumento porque, literalmente, tudo que você precisa fazer é citar o direito internacional, a ONU, vários líderes israelenses, ex-primeiros ministros e figuras e ativistas sul-africanos do movimento anti-apartheid. Foi o que eu fiz. Eu fiz um monólogo baseado nisso. Eles gravaram, filmaram, e então recebi uma ligação dizendo que os superiores não queriam exibir. E eu fiquei tipo, ok, isso é interessante. Na verdade, eu já tinha recebido uma pequena dica, porque depois que gravei, o Robbie Soave entrou, chamaram ele para dizer, e a propósito, a AIPAC e Israel disseram, eles tiveram que fornecer, o que não costumam fazer, um contraponto ao monólogo de alguém, mas acho que estavam tentando se resguardar. E então isso não foi suficiente para se resguardar, na verdade, para se protegerem, e isso ainda não foi suficiente, então simplesmente tiraram do ar. E aí eu questionei, quer dizer, nem fui tão agressivo assim.
Eu pensei, talvez você possa exibir, mas depois mostrar algo em seguida, porque achei que era importante o suficiente para ser divulgado. E eu não estava sendo tão preciosista, intransigente ou principista quanto a isso, porque realmente achei que tinha muita informação boa. Então, mesmo que eles precisassem colocar algum, idiota para aparecer depois e fazer um contraponto, tudo bem, deixa eles tentarem. E aí eles disseram, bem, a gente nem sempre aceita sugestões. Recusamos sugestões o tempo todo. Mas isso não é um processo de sugestão. Você literalmente escreve um monólogo, eles colocam no teleprompter com erros e tudo, e aí você lê e eles publicam. Esse é o processo lá. Então eu pensei, ok. E depois recebi um e-mail dizendo que eu não precisava mais voltar. Eu não era mais necessário, o que foi gentil da parte deles. E eles me desejaram melhor. Isso foi muito legal, me senti realmente reconhecido por isso. Mas o engraçado é que, eu fui um convidado semanal regular, sem receber nada por uns 2 anos. Depois fui apresentador convidado ocasional e estava prestes a me tornar apresentador regular, e isso é remunerado. Mas achei interessante que eles não conseguiram nem me tolerar como alguém não remunerado ali. Não aceitaremos mais o seu trabalho gratuito. Era tão tóxico assim dizer que era um estado de apartheid. E claro, você sabe, a Brianna Joy Gray ficou numa posição desconfortável porque ela estava lá e ela me defendeu com muita coragem e basicamente os chamou de mentirosos. Ela fez um monólogo porque era apresentadora regular lá. E eu sei que ela estava dividida. E ela disse que estava dividida. Eu não estou violando a confiança dela. Ela disse isso publicamente. Ela estava em dúvida sobre ficar e disse, que o The Hill estava dizendo que aquilo era uma escolha de estilo. Ninguém acreditou nisso nem por um segundo. Acho que até meus maiores críticos pensaram, Hill, você pode fazer melhor que isso. E então ela disse que falaria sobre Israel. Claro, o que aconteceu foi que ela acabou sendo demitida alguns anos depois. Mas o legal é que eu realmente quero agradecer ao Democracy Now! Porque quando eles noticiaram a demissão da Brianna Joy Gray, disseram, isso acontece 2 anos depois que Katie Halper foi demitida. E mostraram minha foto do Twitter, e minha foto do Twitter agora tem eu e meu novo cachorro, Bucky, mas naquela época era eu e o cachorro dos meus pais, Bodhi. Então, Amy Goodman mostra uma foto minha carregando o adorável cachorro dos meus pais. Então, obrigado, graças ao The Hill, indiretamente, eles transformaram o Bodhi em uma estrela. E eu preciso mandar um abraço para a Lisette e o Turan, que estão aqui e estão cuidando do Bucky. Eles conhecem o Bucky porque eu falo sobre ele no meu programa. Desculpa, eu precisava mencionar isso para todos os amantes de cachorros. Este é o painel Grande Israel / Grande Cachorro. Mas é isso, quero dizer, de novo, é um preço tão baixo comparado com pessoas que perdem seu sustento. O preço que eu paguei foi tão baixo que nem deveria ser mencionado na mesma frase que o que acontece com jornalistas em Gaza ou na Palestina, como, por exemplo, a Nazal Sharif ou Shirin Abu Akleh. E, claro, é útil trazer esses exemplos como prova de que Israel não é, surpresa das surpresas, a única democracia do Oriente Médio. Eles não têm o exército mais moral do mundo. E o que é fascinante é... Qual é o nome daquela mulher? Brianna Keilar ou algo assim? Ela está na CNN. Sim, Brianna. Brianna, sim. Ela fala sobre a farsa do estupro o tempo todo, de alguma forma. Ela acabou de lançar um novo livro infantil. Você viu isso? Isso é inacreditável. Ok, deveríamos tê-lo aqui no palco. Primeiro de tudo, ela é casada com Peter Orszag, que é o cara que destruiu a economia durante o governo Obama, ou um deles. E ela é uma âncora da CNN, que acabou de lançar um livro. É algo sobre ensinar crianças a serem corajosas, a enfrentarem o antissemitismo. E o livro tem um comentário do presidente de Israel, Isaac Herzog, que disse que não há civis em Gaza, que não há distinção. Está sendo promovido por Jonathan Greenblatt, o principal censor de Israel nos Estados Unidos. E adivinha quem mais fez um comentário sobre o livro?
Tony Blinken. Não, mas quase Jake Tapper, claro. Ah, claro, e a Dana Bash também. Você consegue imaginar um muçulmano na mídia fazendo algo assim e não perdendo o emprego? Sim, certo, exatamente. Totalmente. É, claro. Se alguém escrevesse um livro sobre como ensinar seus filhos a enfrentar a islamofobia ou o racismo anti-palestino, seria demitido na hora. Mas ela foi elogiada por alguém que pediu a morte de judeus. É isso que certo? Sim, certo. Esse é um paralelo melhor. Aliás, é isso que eles estão fazendo agora, enquanto crianças estão sendo massacradas em massa e morrendo de fome. O que eles fazem é reclamar sobre algumas das pessoas mais privilegiadas que já existiram na história, judeus americanos, e sobre o que eles têm que suportar em suas escolas particulares. Quero dizer, é isso que eles estão fazendo. Eles são tão delirantes. Isso é tão descreditante. E eles precisam ser confrontados na cara por serem tão mimados, delirantes e genocidas, filhos da puta. Você está sendo bondoso demais, de volta. Ninguém. Então Beyond Biona era uma grande entusiasta de falsas denúncias de estupro em massa. Sempre falava sobre. O estupro sendo usado como arma pelo Hamas. E o que é tão fascinante sobre essas pessoas é que seria uma coisa se elas falassem sobre isso, mas também falassem sobre os estupros documentados, em vídeo, de reféns palestinos. Mas elas não falam. Então nem é como se tivessem caído em uma farsa, e pelo menos se importassem com a violência sexual, mesmo quando acontece com palestinos. Elas não estão caindo em uma farsa. Estão perpetuando uma mentira conscientemente. E então escolhem ignorar estupros documentados que a mídia israelense cobre. Quero dizer, em vídeo, sim, estupros documentados em vídeo. Este, em particular, foi um estupro coletivo que levou à hospitalização de uma pessoa. E isso não foi... Você não precisava fazer uma investigação profunda na mídia israelense para cobrir isso. Não estava só no Haaretz, estava na grande mídia israelense. Foi uma notícia grande o suficiente para que um membro do Knesset fosse questionado retoricamente se era legítimo enfiar bastões no reto das pessoas. E a resposta dele foi sim. Depois, um rabino respondeu a isso abençoando um dos estupradores. E todos nós sabemos que houve esses protestos pelo direito de estuprar. E então, só imagine por um segundo, só por um segundo, se houvesse imagens em vídeo do equivalente disso sendo feito a um refém israelense por pessoas do Hamas. E então você tinha um imã autorizando isso. E aí você tinha autorizar como um sinal de aprovação. É tão estranho que sanction possa significar coisas opostas. Enfim, você tinha um imã dando sinal verde. Eu sei que isso não é realmente o que acontece no Islã ou em qualquer religião, mas seja lá qual for o equivalente de abençoar. E então você tinha um membro do Hamas dizendo que é legítimo inserir paus no reto das pessoas. Jake Tapper e Dana Bash estariam falando sobre isso o tempo todo. Eles fariam... eu nem sei, eles encerrariam, toda a mídia faria um minuto de silêncio ou algo assim, o Empire State Building ficaria branco. Jake Tapper provavelmente se juntaria a um piloto de F-35 para bombardear um campo de refugiados. É, basicamente isso. Isso aconteceria. E desculpe, só um detalhe rápido. Quero dizer, isso aconteceu no Centro de Tortura Estadual de Timon, filmado, e a base de apoio de direita de Israel, basicamente os apoiadores do governo liderado pelo Likud, organizou mutins em todo o país em apoio aos soldados que cometeram o estupro coletivo que foi documentado em vídeo. Eles invadiram uma base militar, organizaram uma insurreição. Ninguém foi preso ou punido por isso, e os soldados foram liberados. Depois eles se tornaram heróis nacionais, incluindo um Meir Shetrich. Procure por Meir Shetrich. Ele é como um herói nacional em Israel, porque violou o reto de um prisioneiro palestino. Esta é uma sociedade... E ele é uma estrela de TV, né? Ele apareceu em vários programas de TV, talk shows de fim de noite. Sim. Esta é uma sociedade, de acordo com um conjunto de centros de crise para vítimas de estupro,
onde 75% dos estupros de mulheres israelenses judias ficam impunes ou não são processados. É uma sociedade que serve de refúgio para pedófilos, incluindo Tom Alexandrovich, o espião cibernético que acabou de fugir de Las Vegas, fugiu de Las Vegas sob a vigilância de um procurador israelense do Zedazimem. Quero dizer, isso se tornou uma farsa. Fomos os primeiros a desafiar a farsa do estupro em massa, mas agora parece que estamos sendo confrontados com tanta realidade de estupro em massa e ninguém faz nada a respeito. Isso está vindo do Estado de Israel e de seus apoiadores. E vocês foram difamados como apologistas do estupro, negacionistas de atrocidades. No Haaretz do público esclarecido, alguém disse ao rei que vocês estavam certos? Eu nunca... Não recebo muitos pedidos de desculpa. Jeremy, você queria dizer algo? Não, é que todas essas coisas, são noticiadas na primeira página da mídia israelense. Estão na televisão, amplamente divulgadas. Mas por que não recebemos nenhuma dessas notícias aqui? Porque nós nos oporíamos. E quando algo é contestado, não é colocado em prática. Deixa de ter apoio público em termos de política. Então é censurado aqui, porque se não fosse censurado, haveria mais pessoas se manifestando contra Israel. E nós somos o cofrinho, então precisamos manter o público daqui apoiando Israel, senão tudo desmorona. Mas o fato de estar em toda a mídia lá e não aqui, isso já revela muito do que está acontecendo. Além disso, como eles estão tão alinhados com a desumanização dos palestinos, não eles tentam fazer nenhum ajuste na realidade, certo? Eles simplesmente, sim, eles estupraram, ok. Eles estão comemorando isso, estão falando sobre isso. Eles acreditam que têm a superioridade moral. Estão tão confiantes que estão se vangloriando disso. E é algo que para nós, nos Estados Unidos e em nossa cultura e sociedade seria simplesmente repreensível. Por isso precisa ser mantido bem longe das nossas telas de televisão. E eu só diria o seguinte, a primeira vez que vi esse vídeo circulando, vi no X, que antes era o Twitter. Isso remete ao Benjamin Netanyahu, agora dizendo que eles precisam encontrar uma maneira de mudar o algoritmo nas redes sociais, porque não querem que esse tipo de coisa venha a público. Esse vídeo viralizou, e eu não me lembro de ter visto nenhum veículo da grande mídia cobrir essa história. O Times cobriu, mas muitos parágrafos depois no artigo. Você teria que ler tudo. Não estava na manchete como estaria, obviamente, se fosse um caso de não estupro, um estupro falso que eles conseguiram, como é mesmo, gritar para o mundo. É sempre na voz passiva. É tipo, cacetete elétrico vai parar no reto de um palestino. Se perdeu numa viagem do Birthright e acabou lá. É realmente interessante quando pensamos nas formas como tentaram silenciar pessoas em defesa de Israel, quando pensamos sobre antissemitismo e antisionismo. Isso é outra coisa que percebi, onde houve tentativas não só pela mídia corporativa, mas também pelo Congresso de aprovar legislações para confundir os dois conceitos. E acho importante que o painel explique para todos a diferença entre antissemitismo e antisionismo, para que essas palavras não sejam misturadas. Também quero acrescentar que acho muito importante reconhecermos que há pessoas que estão se posicionando contra Benjamin Netanyahu e dizem que é apenas o governo. E eu não acho que seja só o governo. Continuo dizendo que é a sociedade. E me preocupo quando vejo políticos dizendo agora, hoje, que é só o Benjamin Netanyahu. Se o tirarmos, tudo vai mudar. Eu não acredito nisso. Acho que está enraizado na cultura em Israel e acredito que é preciso chegar à raiz dessa causa. Mas se o painel puder discutir um pouco sobre a diferença entre antissemitismo e antisionismo, vamos passar para o Max. Sim, acho que tivemos muito sucesso na mídia independente ao forçar a conversa sobre genocídio, sobre isso ser
Um verdadeiro genocídio, o que Israel está fazendo em Gaza, e gerando muito impulso que depois se traduziu no complexo industrial das ONGs de direitos humanos, que tem se interessado principalmente por genocídios oficiais cometidos por inimigos oficiais, nos quais, misteriosamente, muito poucas ou nenhuma pessoa realmente morre, reconhecendo de fato que isto é um genocídio. E então isso chega à grande mídia, com o New York Times finalmente reconhecendo o genocídio, pelo menos em suas páginas de opinião. E temos sido muito eficazes, já que entendemos a realidade no terreno, em forçar as forças institucionais mais tradicionais a adotar uma linguagem proporcional ao crime. E eu acho que o que precisamos fazer agora é forçar uma discussão pública muito clara sobre o sionismo, sobre o que é o sionismo e por que é que ele está no centro do problema. Peter Beinart escreveu um livro chamado A Crise do Sionismo, A Crise ao Sionismo. E o Peter Beinart, alguns anos depois, reconheceu isso, sabe, sob muita pressão do nosso lado. Então o que é o sionismo? Quero dizer, o sionismo é falsamente apresentado como autodeterminação judaica, certo? É só. Os muçulmanos têm tipo 32 estados. Por que não podemos ter um estado nosso? É justo. Vamos só conseguir um estado. Todo mundo tem um estado. Olha, tem um estado zoroastriano. Todo mundo simplesmente ganha um país. E pode ser construído em cima de outras pessoas. E elas podem ser deslocadas à força e sofrer genocídio para que possamos tê-lo. Porque, sei lá, sofremos algo no passado. O sionismo é simplesmente o movimento messiânico secular que, essencialmente, mais ou menos, substituiu o judaísmo no Ocidente, levando ao antissemitismo, que acredita que eu e a Katie e, não sei, sua mãe é judia. Bagel de pizza. E sua mãe é judia. Nós temos mais direito a qualquer lugar entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão do que um palestino cuja família vive lá desde a época dos discípulos, ou um samaritano em Nablus, por exemplo. E é só isso. É só isso. E é justificado por pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam que Deus lhes deu a terra. E se você questiona mencionar, é isso que eles querem dizer quando dizem, é complicado, é complexo. Se você questionar isso, eles vão mencionar o Holocausto. É isso. Não há nenhuma justificativa legal para isso no direito internacional. Nunca houve uma resolução da ONU que apoiasse a realidade de um Estado judeu. Eles apontam para a Resolução 181, que a ONU, fundamentalmente uma instituição corrupta naquele momento, supostamente usou para estabelecer o Estado de Israel. Mas o Estado de Israel não foi estabelecido como um Estado judeu sob a Resolução 181. Um Estado judeu deve manter uma maioria de judeus dentro de suas fronteiras. Em primeiro lugar, Israel não tem fronteiras reconhecidas internacionalmente. Mas naquele momento, em 1948, a Resolução 181 reservou um território para Israel que não teria uma maioria de judeus. Ainda haveria cerca de 50% de palestinos. 48, 50%. Então, se eles quisessem ser uma democracia, uma pessoa, um voto, eles poderiam ter eleito um primeiro-ministro palestino. E é por isso que, em maio de 1948, as milícias sionistas, Haganah, Gang Stern, Lehi e as demais, já haviam limpado etnicamente 200 vilarejos palestinos antes de Israel declarar sua chamada independência. Por quê? Porque eles precisavam invalidar a Resolução 181 para garantir que dentro do território que controlavam tivessem uma maioria de judeus, e isso significava limpeza étnica. E eles criaram Gaza como é hoje, como o berço da resistência, ao empurrar os refugiados de Jaffa pelo Negev até lá embaixo. Quero dizer, alguns deles pegaram barcos para o Líbano. Eles foram literalmente jogados ao mar e foram forçados a ficar em Gaza por cerca de 2 anos. Muitos palestinos foram forçados a sair de Deir al-Sultan, no sul, para um campo de concentração cercado por arame farpado. Depois, foram levados em caminhões para Gaza. Então é isso que Gaza é. É isso que o sionismo é.
É por isso que o sionismo está no cerne do problema. E agora vou avançar para a realidade política atual. Coisas que você sabe, comentaristas e leitores do Thomas Friedman podem entender. Você tem alguma analogia com animais? E eles não têm resposta para isso. Liberais judeus que leem Thomas Friedman não têm resposta para isso. Olhe para as pesquisas em Israel. Não apenas as pesquisas da maioria dos israelenses, incluindo aqueles que se dizem de centro-esquerda que apoiam o genocídio em Gaza, mas quem são os políticos mais populares em Israel? Além de Benjamin Netanyahu, até chegar aos dígitos simples, são maníacos genocidas que têm sede do sangue dos palestinos. Avigdor Lieberman é um dos principais opositores de Benjamin Netanyahu. Ele está com quase 20% nas pesquisas. Ele pediu para decapitar legisladores palestinos no Knesset com machados. Ele aprovou uma legislação exigindo juramentos de lealdade ao Estado de Israel. Ele acredita que Netanyahu não foi genocida o suficiente em Gaza. Depois há Naftali Bennett, que também veio do Likud, representa os colonos e disse: "Matei muitos árabes na minha vida, e isso não é uma coisa ruim." Depois você tem Benny Gantz, o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, que supervisionou o massacre em Gaza em 2014, que eu pessoalmente testemunhei. Aquilo foi um programa piloto para isso. Ele fez campanha como parte do partido de oposição azul e branco, que os liberais como Thomas Friedman adoram, com um anúncio mostrando as ruínas de Shujaya, a leste da cidade de Gaza, e declarando: "Gantz é duro", como se Gantz fosse implacável. E ele matou 2.300 terroristas. A maioria das pessoas eram civis. Esse foi o anúncio de campanha dele, certo? Todos além do Netanyahu são genocidas. Não existe alternativa ao sionismo genocida em Israel hoje. E o que vamos ver é o seguinte: se houver uma pausa ou algum tipo de alívio e o exército israelense parar o que está, quero dizer, se de alguma forma a solução final que está sendo planejada de destruir a cidade de Gaza e todas as áreas povoadas, posso entrar nos detalhes disso. Será o crime do século. Se isso for interrompido de alguma forma, eles vão passar por uma enorme convulsão política e as forças de direita mais messiânicas vão vencer. E simplesmente vai acontecer, quero dizer, é a realidade em Israel que está fazendo o apoio a Israel desmoronar nos Estados e criando essa crise enorme dentro da vida comunitária judaica, onde eles simplesmente não conseguem. Eles simplesmente se recusam a aceitar as respostas que nós já tínhamos quando éramos jovens. Porque uma vez que façam isso, sabe, judeus seculares, liberais, mais velhos, da geração boomer, que ainda meio que acreditam em Israel, perdem sua identidade. Ela simplesmente começa a escorrer pelas mãos deles. Aí eles se tornam apenas pessoas brancas nos Estados Unidos que conhecem algumas palavras em Yiddish, um bicel. E então, o que eles vão fazer? Temos que forçar esse debate. Temos que expor essa contradição. E temos que forçar uma discussão pública nas instituições tradicionais sobre o sionismo ser um crime racista contra a humanidade. Posso perguntar ao Jeremy? Pode prosseguir. Então eu tenho muito a dizer, mas na verdade acho que é algo realmente importante para você comentar, que se relaciona com a questão de isso ser apenas um problema do Netanyahu. É o que você ouviu e viu lá, vindo de pessoas que não eram o Netanyahu e que estavam, bem, você pode contar o que elas estavam fazendo em relação à ajuda humanitária, porque acho que isso é realmente incrível de compartilhar. Então, primeiro, um segundo. Muitas pessoas em Israel, como o Max estava dizendo, acham que o Netanyahu não é radical o suficiente. Eles o criticam pela direita. Acham que ele cede demais à comunidade internacional. É assim que muita gente em Israel o vê. E até mesmo pessoas em Nova York. Você conhece pessoas? Elas estão na escola de arte, têm piercings, pintam, querem moradia acessível, querem saúde gratuita. Você encontra esse mesmo tipo de pessoa em Tel Aviv ou em Jerusalém.
Mas quando se trata da questão palestina, elas apoiam totalmente Netanyahu, Ben-Gvir, especialmente depois de 7 de outubro. Netanyahu and Ben-Gvir and Smotrich, especially after October 7th. Mas quando estive em Israel, no ano passado, estava em Kerem Shalom, que é uma das passagens de fronteira, e havia colonos, civis em Israel e reservistas, e eles estavam bloqueando a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Isso foi antes de impedir oficialmente a entrada de ajuda se tornar uma política oficial em Israel. Então eles precisavam de um intermediário para impedir que a ajuda entrasse. Foi nesse momento que permitiram que esses israelenses bloqueassem a ajuda. Então, o governo podia alegar que não tinha nenhuma responsabilidade. E eu estava conversando com eles. E eles estão bloqueando farinha de arroz como se fosse um caminhão cheio de lançadores de foguetes. E eu estou falando com eles, e eles dizem casualmente, assim como celebram o estupro de prisioneiros, como defendem o estupro de prisioneiros. E isso está em toda a mídia, e eles fazem isso com orgulho. A mesma coisa, tipo, eu coloco uma câmera na cara deles e estou conversando com eles. E eles, sabe, têm esse senso de superioridade moral, de não, a gente não quer que eles comam. Não, a gente acha que eles deveriam, achamos que eles poderiam morrer de fome e pagar pelo que fizeram com a gente em 7 de outubro. E eles trazem esses filhos. E eles trazem seus filhos. E você sabe, eles trazem máquinas de pipoca, trazem bolas de futebol, um pula-pula. Eles não tinham uma cama elástica lunar? Sim, eles tinham um castelo inflável. E basicamente fizeram uma feira e um churrasco do outro lado do muro de Gaza. E por causa da presença deles ali, o exército israelense disse: precisamos fechar a passagem de ajuda porque ter todos esses civis aqui é um risco de segurança. Então eles permitem que os civis vão até lá e depois usam a presença deles como justificativa para não permitir a entrada de ajuda. Mas eu conversava com um reservista e ele olhava orgulhoso para minha câmera e dizia: sim, estive em Gaza no mês passado. Eu era responsável pelas explosões. Nós explodimos um escritório da ONU que ajudava famílias. E ele não colocava aquele tom de propaganda como você ouve sionistas nos Estados Unidos dizendo: o escritório da ONU era, sabe, era da UNRWA, tinha terroristas lá, blá, blá, blá. Ele disse, não, era para ajudar as famílias. Ele me explicou para que servia, e ainda achava que era justificado. E então, olhando para essas pessoas, e o Max também pode falar sobre isso, porque já falou antes, e eu percebi, essas são as pessoas mais felizes da sociedade israelense. E uma vez que você entende isso, não é como um sionista liberal que pensa, poderíamos deixar entrar um pouco de comida, não sei, não gosto da guerra, mas isso e aquilo. Não, eles estão extasiados. Eles não têm nenhum escrúpulo sobre o que estão fazendo. São fanáticos. É uma atitude estranha, insana, que todos eles têm. E eu fiquei com eles por um tempo. Mas se o Max puder falar sobre isso por um segundo, porque eles são as pessoas mais felizes da sociedade israelense, e você nunca pensaria isso. Max? Você pode sim. Mentalistas felizes. As pessoas mais felizes da sociedade israelense? Os colonos. Quero dizer, eles estão dançando nas ruas, estão dançando nos assentamentos deles. Agora tem carta branca. Foram transformados em delegados. Graças ao contribuinte americano, receberam carabinas M4 e uniformes do exército israelense. Agora podem praticar violência de preço a pagar em nome do Estado, não apenas como colonos. A coleira foi solta. Trump apoia a anexação da Cisjordânia. E sim, é horrível, é terrível para os palestinos, mas isso também está forçando o debate. Eles não vão mais alegar que Israel busca paz, que Israel realmente quer um parceiro palestino do outro lado, mas simplesmente se afastam do acordo do século. Toda aquela propaganda do sionismo liberal sumiu, e não restou nada além de colonos fanáticos e genocidas. E uma vez que eles anexarem a Cisjordânia,
E o que estão fazendo agora? Estão falando sobre a reocupação de Gaza. Quero dizer, eles estão basicamente assumindo o controle das funções municipais de Gaza, fornecendo comida para as pessoas através da Fundação Humanitária de Gaza, mas têm medo de fazer isso diretamente, então criaram uma fachada americana falsa, que inicialmente foi apoiada pelo Mossad. Agora estão conseguindo o apoio de algumas entidades europeias suspeitas. Muito dinheiro está vindo da Bulgária, aparentemente. Israel está meio que com medo de assumir total responsabilidade pelo que realmente planeja fazer, que é tomar Gaza e a Cisjordânia. Por quê? Porque uma vez que ela assumir totalmente o controle e anexar, terá que prover para essa população. E não há mais questionamento sobre apartheid. Eles estarão oficialmente controlando milhões de pessoas. E todos os censos desde meados dos anos 2000 mostram que a maioria das pessoas entre o rio e o mar são palestinas, não judias. Então é claramente um apartheid agora. E além disso, se você olhar para a divisão dentro da sociedade israelense, houve um grande protesto. 300 mil pessoas protestaram em Israel por um cessar-fogo. Eles não protestaram, quer dizer, talvez alguns tenham protestado por outros motivos, mas a maioria protestou porque ainda há vidas judaicas em risco em Gaza. Existem cerca de 10 ou 20 reféns judeus vivos lá. São essas pessoas que eles se importam. E eles sabem que a reocupação de Gaza, destruir a cidade de Gaza, significa a morte deles. Eles vão morrer. Orit Struk, que é membro da coalizão de Netanyahu, uma colona muito fascista, disse: precisamos parar de nos importar com os reféns e seguir para a vitória total. Tipo, eles estão dizendo isso abertamente agora. Então esse protesto acontece. É um protesto enorme. Não vemos protestos assim nos Estados Unidos. Quero dizer, se você considerar que há cerca de 6 ou 7 milhões de israelenses judeus, e essa proporção da população protestou, é enorme. Mas isso é praticamente tudo que resta daquela parte da sociedade que representa meio que o legado do sionismo trabalhista. Eles foram derrotados. E o futuro é o messianismo de direita. Eu nem sei se posso chamar de direita. É messiânico, fascista. Centrismo israelense? É o centro fascista. E, portanto, naturalmente, eles são as pessoas mais felizes. E, na verdade, eles são muito mais felizes do que os apoiadores do MAGA ou do Trump, porque não existe day acontecendo nos campi universitários ou alguma campanha publicitária. Não vai ter algo que eles possam ficar irritados, como uma pessoa trans em um comercial da Bud Light. Seria como um palestino em um comercial de, sei lá, Taipei. Não sei o que eles teriam. Mas não existe nenhum fenômeno cultural se eles se revoltarem em país. Eles também têm hegemonia sobre ao contrário do MAGA neste país. É uma ótima ideia. É uma ideia interessante pensar que Netanyahu não representa o povo. E na medida em que ele não os representa é porque eles estão mais à direita do que ele. Sabe, acho que essa é uma ideia que existe. Israel é muito... Então, Haim Burshid Abner, o filho antisionista de sobreviventes do Holocausto, de quem falei antes, diz que este é o genocídio mais democrático da história, porque, diferente da Alemanha, há um apoio quase unânime. Você não será morto se opuser, como aconteceria na Alemanha nazista. E mesmo assim, aquelas pessoas que se opõem ao genocídio, não estou falando das pessoas que querem um cessar-fogo porque querem salvar a vida dos reféns judeus, mas das pessoas que realmente se opõem ao que está sendo feito em Gaza, é uma minoria minúscula. Então, precisamos superar essa ideia de que é só o Netanyahu. Quero dizer, os sionistas liberais dizem isso o tempo todo. Não são os israelenses. Os israelenses odeiam o Netanyahu. Mas na medida em que o odeiam, não é porque gostam dos palestinos. Existem todas essas pesquisas aqui, não vou gastar muito tempo com elas, mas é uma minoria muito pequena que se opõe à quantidade de força que o Netanyahu está usando. 82% dos israelenses apoiam a limpeza étnica dos palestinos em Gaza. 56% apoiam a expulsão dos palestinos com cidadania israelense.
os chamados árabes israelenses, de Israel. The so-called Israeli Arabs from Israel. 47%, I guess this is Acho que isso é baixo. Concordam com a afirmação. Ao conquistar uma cidade inimiga, as forças de defesa de Israel deveriam agir como os israelitas fizeram em Jericó, sob o comando de Josué, matando todos seus habitantes. Então, essa é a população de Israel. 58% dos judeus em Israel não se preocupam com a violência contra palestinos na Cisjordânia. E eu realmente acho importante destacar que, novamente, não somos motivados pela ideia de segurança judaica. Mas acho importante, se você está assistindo a isso e se importa com isso, duvido que esteja assistindo. Mas enfim, se estiver, é o seguinte. E acho que as pessoas estão percebendo isso cada vez mais. Israel não torna os judeus seguros. Israel. E não é por isso que eu falo sobre Israel. Não é porque estou preocupado com a segurança dos judeus. Eu me posiciono contra porque está cometendo crimes contra a humanidade. Está fazendo isso supostamente em nosso nome. Mas a ironia é que para todas essas pessoas que são tão pró-Israel porque acham que isso mantém os judeus seguros, Israel está sem dúvida colocando os judeus em perigo. Quero dizer, veja, o 7 de outubro aconteceu em Israel. Não aconteceu em nenhum outro lugar. Você não torna os judeus seguros quando transmite um genocídio ao vivo e diz que é em nome dos judeus. E também, não é só, sabe, o conceito da banalidade do mal. Isso é como a celebração do mal. Não há como esconder. Não há como tornar isso asséptico. Não é algo muito banal. É meio caricatural. Chega ao ponto de que se você desenhar um ministro israelense na Alemanha, vai preso por crime de ódio. Sim, exatamente. Certo. Ou tipo, usando essa pegou a piada, eu entendi. Mas ele também entendeu, sim, antissemita. Não só brincando. Mas sabe, usando a lingerie das mulheres que estão fazendo limpeza étnica, e vai saber o que mais estão fazendo. Quer dizer, é doentio. Então as pessoas finalmente estão começando a ver que Israel não está tornando os judeus mais seguros. Então a próxima coisa é, como você estava dizendo, Max, que alguns judeus, sem Israel, simplesmente se sentem como pessoas brancas entediantes. Mas você pode ser judeu, e não só pode ser, tipo, não querendo soar piegas, mas minha identidade judaica está muito fundamentada em ser antisionista. Existe toda uma tradição judaica que foi apagada por vários motivos, mas ela existe. Você não precisa deixar de ser judeu porque é antisionista. Eu diria que esse é o jeito de ser judeu, e há todos esses precedentes históricos para isso. Mais uma vez, se você se importa com os judeus, realmente precisa se desapegar de Israel. Corte o cordão, porque não é só o Netanyahu, como acabamos de apontar. Isso não é algo marginal lá. Toda essa nação, com exceção de uma minoria muito pequena, está ou empolgada com ou tolerante ao genocídio. Todos vocês, sionistas liberais, não podem fingir que isso é aceitável. Então vocês precisam se desapegar disso. Façam outra coisa, não sei, vão aprender Yiddish, se quiserem fazer algo judaico. E isso também é legal, porque Israel ajudou a acabar com isso, então é um ato de resistência. Essa é outra forma pela qual Israel ajudou Hitler, ao acabar com o Yiddish. Mas existe uma tradição de judaísmo antisionista e convido todos a se juntarem. E mesmo que você tenha sido terrível antes, eu sei que muita gente fala responsabilização sim, mas podemos ter campos de reeducação para as pessoas. Posso dizer algo bem rápido? Eu iria um passo além. Israel coloca os judeus em perigo. O sionismo coloca os judeus em perigo por design. Ele quer o antissemitismo. Ele precisa que o antissemitismo se prolifere para justificar sua própria existência como um suposto santuário judaico. Não há nada que Netanyahu e seus asseclas gostariam mais do que se algum nazista com um histórico muito obscuro nas redes sociais entrasse em uma sinagoga numa sexta-feira à noite e atirasse em algumas pessoas. É isso que eles querem. Desculpe, mas é verdade. E eles fingiriam estar chateados ou indignados, certo? Mas você sabe, as doações começariam a chegar, e isso justificaria Israel como... Quero dizer, é por isso que Netanyahu, depois dos ataques ao Charlie Hebdo e ao supermercado Kosher, foi a uma sinagoga na França.
e disse: vocês todos precisam se mudar para Israel agora. To a synagogue in France and said, "You all need to move to Israel now." Yeah. And they said, "No." E eles disseram: não, somos franceses. Aqui é meio legal. Ninguém realmente quer se mudar para lá. Quero dizer, você está louco? Israel acabou de anunciar, bem, não foi um anúncio formal, mas vazou na mídia israelense, que o exército israelense está enfrentando um problema de efetivo. Os reservistas estão exaustos, e eles precisam recrutar de 600 a 700 soldados das comunidades judaicas dos Estados Unidos. Como eles vão fazer isso e fazer você se tornar um zumbi do genocídio, a menos que te façam sentir que existe esse antissemitismo à espreita em cada esquina, e que você precise lutar de alguma forma para defender esse santuário judaico? Não há outro jeito. Posso só acrescentar mais uma coisa sobre essa questão do antisionismo e do antissemitismo? Também é irônico que essa própria confusão, e isso se conecta ao que o Max está dizendo sobre como os sionistas precisam do antissemitismo. Mas sabe, confundir antisionismo com antissemitismo é o outro lado da moeda de confundir ser judeu com ser sionista. E sabe, há um motivo pelo qual a KKK, tipos como David Duke e nazistas, gostam de usar judeu e sionista como sinônimos. E todo mundo sabe que isso é um clichê antissemita, certo? É aquele clichê da dupla lealdade. Somos todos um monólito e todos leais a Israel. Não podemos ser confiáveis porque somos leais a outra nação. Mas não é só a KKK, os nazistas e neonazistas que dizem isso. Esse discurso também é compartilhado por Israel, pela ADL e pela AIPAC, o que pode ser um sinal de que suas ideias estão erradas quando você e David Duke poderiam trocar slogans. The entire Jewish communal leadership advances that trope. Toda a liderança comunitária judaica reforça esse estereótipo todos os dias. E é por isso que há cada vez mais pessoas se juntando a organizações anti-judaicas. E às vezes realmente parece que estamos vivendo em um meme dos groypers. E pessoas que não conhecem judeus, ou judeus como nós, que não foram a bar mitzvahs quando crianças, que não moraram talvez em cidades universitárias ou grandes cidades, estão olhando para essa situação pela primeira vez. E elas pensam: como não se perguntar o que diabos há de errado com o povo judeu quando toda a nossa liderança comunitária apoia esse genocídio? Quero dizer, a grande sinagoga liberal em DC, onde meu irmão fez escola hebraica, chamada Adas Israel, fica ali na Connecticut Ave, recebeu Yoav Gallant no meio do genocídio para uma reunião. Yoav Gallant in the middle of the genocide for a meeting, and actually some of the parishioners, the congregants. E na verdade, alguns dos paroquianos, os congregantes, ficaram incomodados com isso e disseram: esse cara é meio que um criminoso de guerra. Então eles apenas fizeram uma reunião privada com ele. Mas se você está de fora, os goyim, você olha para isso. Quero dizer, eu tenho dificuldade em simplesmente condená-los por começarem a ter ideias bastante preconceituosas quando somos totalmente negados qualquer lugar à mesa. Não existe nenhuma organização judaica anti-sionista com poder, com voz neste país que possa falar, e somos totalmente excluídos do espaço midiático principal ou da mídia corporativa. E somos vistos, de acordo com o Ministério do Interior de Israel, até a ADL, cujo principal censor me denunciou nominalmente, como quase piores do que terroristas. Então eles, e isso, alimenta ainda mais o antissemitismo e recruta mais pessoas para organizações anti-judaicas, que formam o outro lado da moeda do sionismo. Eles ajudam a reforçar o sionismo. É um ciclo de retroalimentação, sim. E você sabe, judeus como nós são chamados de autodepreciativos ou antissemitas. E a ironia é que toda vez que um judeu se manifesta em defesa de Israel, está perpetuando o antissemitismo. São eles que estão fazendo isso, porque todo mundo vê o que Israel está fazendo. Então, qualquer evidência de que todos os judeus apoiam Israel, na verdade, prejudica os judeus. E, de novo, esse não é o principal motivo para se manifestar. Mas acho irônico que as maiores ameaças à segurança judaica sejam Israel e os defensores de Israel. Acho importante ressaltar também que alguns de nós, não acredito que já se passaram 2 anos, mas há 2 anos, começaram a explicar para as pessoas o que Israel estava tentando fazer, que estavam cometendo um genocídio.
Sabe, alguns de nós perderam amigos. E eu sei, Katie, que você mencionou ter sido bloqueada. Talk about that. Fale sobre isso. Parece que você passou por alguma coisa. Something. Sim, aconteceu. Então, uma das minhas amigas mais próximas, com quem eu era amiga há mais de 10 anos, depois que eu disse que Israel estava cometendo um genocídio, decidiu, não vou mais ser sua amiga. Assim, do nada. Era uma pessoa judia? Não. Ah, graças a Deus. Isso me faz sentir muito melhor. Então acho que houve muito... sabe, eu não tive mais notícias dela desde então. Não quero ficar remoendo isso, mas o que estou dizendo é que aqueles de nós que se manifestaram mais cedo, nós sofremos consequências, seja perdendo empregos, amigos, familiares, etc. E agora eu vejo que as Nações Unidas estão declarando que há uma fome em Gaza, que é o que muitos de nós tentamos alertar que estava por vir. Então acho que precisamos chegar a esse ponto em que falamos um pouco sobre a Fundação Humanitária de Gaza e também sobre os vídeos que alguns de nós vimos em que palestinos iam buscar ajuda e eram mortos por soldados do IDF. Existem artigos em que soldados do IDF vieram a público e disseram que receberam ordens para matar palestinos quando eles iam buscar ajuda. E eu sinto que mais pessoas deveriam estar falando sobre isso. Isso deveria estar em toda a mídia corporativa, mas não está recebendo esse tipo de cobertura. E agora temos fome em Gaza. Sim. E também só quero te parabenizar porque é ainda mais difícil quando você não é judeu. Tipo, uma coisa é ser chamado de judeu que se odeia ou antissemita, mas acho que é ainda mais difícil quando você não é judeu ser chamado disso. Bem, o lobby pró-Israel historicamente destruiu qualquer figura pública negra que se manifestasse sobre isso por causa da ameaça que representam. Uma vez que você mobiliza o establishment político negro, que tem sua própria experiência com opressão, isso vai causar sérios problemas para o lobby israelense e também dentro do Partido Democrata. É por isso que eles compram figuras como Wesley Bell e Cory Booker e assim por diante, e tiram pessoas como Cori Bush. Quanto gastaram? 12 milhões de dólares nela? Sim, quero dizer, o Max e eu já entrevistamos o Anthony Aguilar. Eu não sei, você já o entrevistou? Você já teve o Anthony Aguilar? Ainda não. Ok, vamos te conectar. Vamos trabalhar nisso. Sim, vamos fazer isso. E ele, claro, é o Boinas Verdes, que foi um dos denunciantes, acho que o único até agora a se manifestar, tipo, não anonimamente. E ele testemunhou o assassinato de pessoas na Fundação Humanitária de Gaza. O Aaron Maté chama, acho, de Fundação do Holocausto de Gaza, que provavelmente é uma das coisas mais... E isso já é muito, mas é provavelmente uma das mais repugnantes que vimos até agora. Porque eles basicamente substituíram a ajuda alimentar real. Você sabe, eles acabaram com a UNRWA e reduziram o número de pontos de distribuição de alimentos de 400 para 4. Eles avisam as pessoas com uns 15 minutos de antecedência que vão abrir esses pontos. Mas é pior do que isso. Não é só uma ajuda falsa ou uma não ajuda que não oferece o que as pessoas realmente precisam. São como campos de extermínio. Por isso, se você acompanha essas coisas, acha que você soa como um teórico da conspiração antissemita, mas é simplesmente verdade. E, felizmente, são evangélicos que estão envolvidos, então isso é ótimo. Sim, estamos cobertos quanto à parte antissemita. Mas você sabe, Anthony Aguilar fala sobre isso e como ele testemunhou esse garotinho adorável chamado Amir, que era uma criança que veio buscar comida. Ele não tinha uma sacola, nem nada. Estava apenas pegando a comida com as mãos. Ele agradeceu ao Anthony, lhe deu um beijo e disse obrigado em inglês. E então as FDI abriram fogo contra a multidão e mataram pessoas, incluindo esse garotinho, Amir. Quando Anthony veio a público com a história, o governo israelense, e ele não estava com a Global, ele foi contratado pela
como era mesmo Global Solutions ou algo assim. Ele trabalhava com a Fundação Humanitária de Gaza, mas foi contratado pela Global Solutions ou algo do tipo. UG Solutions, our Safe Reach Solutions. Então eles disseram que, não, ele estava mentindo e o Amir está totalmente seguro. E divulgaram uma foto do Amir, só que o garoto não se parece em nada com o Amir. E então eles realmente encontraram a família do Amir. E eles disseram, não sabemos onde ele está. Ele ainda está desaparecido, porque foi morto. E eu acho que isso forçou a situação de fome que estamos vendo e, meu Deus, tentativas de, quer dizer, é quase como uma mitzvah, quase o que a Bari Weiss está fazendo. As tentativas dela de defender o que Israel está fazendo, dizendo, sabe, a imprensa livre está dizendo isso? Bem, sabe aquelas crianças que morreram? Elas tinham paralisia cerebral ou a minha favorita é que elas tinham raquitismo, certo? Porque raquitismo é uma doença que você pega por desnutrição. Então isso é ótimo. Outra desculpa que eles dão é que uma das crianças que morreu tinha estilhaços na cabeça vindos das FDI. Então, de novo, você realmente está fazendo Israel parecer ótimo. Quero dizer, isso mostra o quão desconectadas e imorais essas pessoas são, achando que estão defendendo Israel ao apontar que essas crianças estão morrendo porque são mais vulneráveis do que outras, o que é literalmente como funciona. Quando você é mais vulnerável do ponto de vista médico, você morre antes dos outros. Isso não significa que está tudo bem deixá-las morrer de fome. Eles estão fazendo esse argumento eugenista estranho, ou estão argumentando que você merece a pena de morte se tiver paralisia cerebral e for uma criança palestina. É tão repugnante. Eles estão se intrometendo. Sim, eles estão se intrometendo. E, na verdade, eu sou grato às pessoas que estão fazendo esse argumento, porque elas estão revelando a verdadeira face do que é o sionismo neste momento. E quem está fomentando mais o antissemitismo do que alguém como Bari Weiss, que tenta justificar a morte de cada criança palestina em Gaza? Bem, nem todos. Só aqueles com condições pré-existentes. São eles que morrem primeiro, o que é aceitável. Contanto que haja um sistema de triagem e nem todo mundo morra ao mesmo tempo, então acho que está tudo bem. Quero dizer, essas pessoas são tão moralmente falidas, verdadeiros abutres. E eu acho que, no entanto, as pessoas... realmente Israel não conseguiu retratar isso como uma resposta do tipo, mais o Hamas, mais 7 de outubro. A questão da fome, eles simplesmente não conseguiram apresentar dessa forma. E é por isso que finalmente estamos vendo as pessoas dizendo, não, ok, isso não é aceitável. Porque eles simplesmente não conseguem apresentar isso como uma questão de segurança. Eu sinto que os políticos dos Estados Unidos, eles estão mais dispostos a falar sobre a fome do que sobre as bombas e os campos de extermínio, porque eles não são diretamente responsáveis por permitir a entrada de ajuda, mas são eles que assinam toda a legislação que envia as bombas. Então, eles falam sobre como o Netanyahu deveria abrir as passagens para ajuda, que ele deveria permitir a entrada de comida, mas não falam sobre o bombardeio constante e implacável, porque as bombas foram enviadas por eles. Então, sinto que eles se sentem um pouco menos responsáveis pela ajuda alimentar. E vou dizer, estive na Jordânia há alguns meses e fui a alguns dos armazéns da UNRWA, que tem toda a comida que deveria ir para Gaza se não houvesse um cerco completo. E eles estão construindo armazéns para armazenar mais comida. They're building warehouses to hold more food. They have too much food to even hold. Eles têm tanta comida que nem conseguem armazenar. E houve tanta propaganda fabricada para conectar a UNRWA às pessoas que realizaram o ataque de 7 de outubro. Tudo isso foi intencional, porque agora você tem comida boa, saudável. Todas essas caixas são montadas por especialistas em nutrição. Eles sabem do que essas pessoas precisam e levam para os lugares onde elas estão. Quando aconteceu o primeiro cessar-fogo, a UNRWA entrou em ação. Eles estavam levando comida para Gaza. As pessoas estavam comendo. Mas durante o cessar-fogo mais recente, eles não conseguiram levar nada.
Em vez disso, havia um grupo mercenário israelense, da Mossad, financiado pelos Estados Unidos, dizendo aqui está um pouco de comida e depois atirando nas pessoas. Tudo começou com a propaganda contra a UNRWA. Uma última coisa. Você entende por que a IAEA se esforçou tanto para dizer que é antissemita, comparar as políticas israelenses contemporâneas com as dos nazistas? Porque é uma comparação muito natural de se fazer. Desculpe, mas é. Por isso, eles tiveram que transformar isso em um estereótipo realmente antissemita, porque o que eles estão fazendo? Eles fingem que estão oferecendo ajuda, o que me fez pensar, tipo, aqui judeus, por que vocês não tomam um banho? Mas, na verdade, vamos matar vocês em câmaras de gás. Então, Gabor Maté fez a comparação de que durante o Holocausto, eles atraíam as pessoas dos guetos para os trens com a promessa de comida. É isso que estamos vendo essas pessoas fazerem agora. É difícil. Muitas pessoas que entrevistei disseram que, historicamente, nunca se sentiram à vontade. E, novamente, não é uma comparação direta, não é uma comparação um para um, mas eles historicamente se sentiram desconfortáveis em fazer qualquer comparação entre o nazismo e o que Israel está fazendo. E agora não conseguem mais evitar isso. Eu entrevistei esse cara, Daniel Levy, que foi um negociador israelense em Oslo, e ele diz, sabe, é tão proibido, você simplesmente não pode fazer isso nunca. Mas é como se eles estivessem nos desafiando a fazer isso com suas políticas de fome. Então as pessoas, como Bari Weiss e outros que estão passando pano para isso, são como as pessoas que negavam a fome no gueto de Varsóvia ou nos campos de concentração. Disseram que 5 minutos, então vamos... Perguntas. Eu não posso chamar isso de genocídio. Não posso dizer genocídio aqui, porque vou implicar muitos dos meus amigos do Partido Democrata que enviaram as bombas. Não posso fazer isso. Eu votei a favor do pacote de ajuda, então não vou poder dizer genocídio. Mas você pode dizer genocídio. Vamos responder a 2 perguntas de uma vez. Esse não é embora. Vamos. Tem um microfone. Sim, troca. Sobe, se vai se descoar baixo. Pai, tipo. Com o microfone, vem até aqui e vamos para... Isso. Ok, vamos para você. Vamos para a mulher lá atrás com o suéter verde e cinza. Isso é tipo uma armação? Ela apareceu do nada. Ah, ok. Então, antes de tudo, obrigada por tudo que vocês fazem. Eu cheguei um pouco atrasada, então talvez vocês já tenham falado sobre isso ou mencionado. E eu sinto talvez tenha sido com o comentário da Bari Weiss, mas eu sinto que tenho notado uma certa mudança na estratégia de propaganda ou de relações públicas da mídia israelense ocidental ultimamente. Tipo, você tem o Benjamin Netanyahu indo a podcasts em inglês e falando sobre o pedido dele no McDonald's e coisas assim. Eu sinto que isso meio que revela um certo desespero que eles estão enfrentando, especialmente no sentido de tentar limpar a imagem de suas ações na mídia ocidental. Eu queria saber se vocês também perceberam isso nos últimos anos ou recentemente. Vamos pegar mais uma pergunta nessa linha e vamos escolher alguém que chegou no horário, na verdade. Podemos chamar o cavalheiro ali de camisa branca com a mão levantada? Como você escolhe as pessoas? Pergunta super pessoal, mas pode ter alguma ressonância. Então meu pai morreu, sei lá, uns 35 anos. E minha mãe gosta quando eu vou ao cemitério com ela. Eles fazem serviços judaicos lá. E o rabino é uma congregação bem liberal, bem progressista. Minha família definitivamente não é pró-Israel, mas ele sempre faz uma pequena oração pelas forças de ocupação israelenses. O que eu devo fazer? Minha mãe gosta de me ter lá. Eu me sinto muito desconfortável ouvindo esse tipo de coisa. Por outro lado, falar contra isso? Não sei. O que vocês acham numa situação dessas? Posso falar rapidinho? Quero dizer, esse é o problema de ir à sinagoga. Tipo, no Bar Mitzvah do meu primo, era uma sinagoga bem liberal no North Shore. Tinha uma bandeira americana e uma bandeira israelense ao lado do bima. E me chamaram para dizer alguma coisa. Fizeram tipo uma chamada ao bima.
Eu pensei, como é que eu não queimo essa bandeira que tá bem do meu lado? Tipo, é uma abominação. Next to me, Just asking like it's an you, they're begging abomination. É uma vergonha não fazer isso. And they E eles realmeram uma oração pelos soldados de Israel. Israel, like it's Sim, eles deveriam, porque vão para o inferno. true. I mean, and so Verdade. Quero dizer, sabe, é muito difícil para mim encontrar um lugar ao qual eu possa ir. E além disso, muitos dos lugares liberais são exageradamente woke. Por exemplo, tem o Temple Micah em DC, que colocou um enorme cartaz na frente dizendo: o aborto é um valor judaico. E eu fico tipo, eu sou a favor do direito de escolha. Mas isso é como, vocês estão tentando fazer as pessoas nos odiarem ainda mais? Pois é. Nossa, isso é demais. Então, sim, a vida institucional judaica está basicamente sob ocupação sionista, e muitos judeus se sentem excluídos. Já houve tentativas de buscar alternativas. Eu mesmo tenho dificuldade de ir aos Pesachs alternativos, porque a celebração só começa uma hora depois que todo mundo termina de dizer seus pronomes. E eu fico tipo, everyone says their pronoun, and I'm like, To be fair, Para ser justo, não é como se os ceders fossem rápidos de qualquer jeito. Então, não coloque a culpa nos pronomes. pronouns. it's even takes demora ainda mais. Quero dizer, é simplesmente difícil encontrar um lugar para se encaixar. in there. But Precisa mandar seus filhos para o jardim de infância. on the question of the woman in the back, Sobre a pergunta da mulher lá atrás, Netanyahu, o motivo pelo qual ele pediu para mudar o algoritmo e exigiu todas essas mudanças nas redes sociais é que a antiga fórmula que o lobby israelense usava para suprimir ou controlar a narrativa não funciona mais. A grande mídia corporativa não é mais o principal canal. Agora está nos podcasts, é algo de base, está pulverizado, está nas redes sociais. Então eles perderam o controle da narrativa. E as pessoas populares agora são os podcasters. of the narrative, and the popular people are podcasters. That's why the Foreign Ministry of Israel's invested 100. É por isso que o Ministério das Relações Exteriores de Israel investiu 150 milhões de dólares para pagar influenciadores. Eles estão levando todos esses podcasters, como o degenerado Destiny Bonnell, para Israel. E ele fica tipo, sério? Benelli. Sr. Bonnell, quer dizer, eles estão só tentando dominar o espaço dos podcasts e estão fracassando. E o Netanyahu também foi criticado pelos apresentadores naquele podcast. Eles disseram, acho que no fim das contas não sabíamos quem ele era, mas parece que ele é tipo Hitler. Isso não é uma boa entrevista de encerramento para se ter. Então é por isso que isso está acontecendo. E só voltando à sua pergunta, você precisa enfrentar isso, Rabino. Question, you have to confront that, Yeah. Rabbi. I mean, our role as Jewish anti Quero dizer, nosso papel como judeus antisionistas é confrontar dentro da vida judaica e também entrar nas instituições judaicas, caso ainda não tenhamos sido expostos, e expor não apenas instituições judaicas, como a ADL ou o Lobby de Israel, mas usar nosso privilégio para expô-los. Ou, como o que Jeremy e eu fizemos em Israel, ir lá e usar nosso privilégio para entrar e fazer jornalismo expondo o bloqueio dos comboios de ajuda, ou o que eu fiz quando estava produzindo meu livro Goliath. Então temos um privilégio especial e uma obrigação especial, e devemos usá-los. E sabe, uma obrigação difícil, mas acho que agora, veja o que está acontecendo. É agora ou nunca. look at what's happening. Like it's now or never. Certo, vamos em frente e responder mais duas perguntas bem rapidamente. Últimas perguntas. Sim, o cavalheiro que mete suéter vermelho na frente e o camiseta cinza. Mas One question, sorry. Uma pergunta, desculpe. Só uma. Já tivemos uma pergunta da frente. Ali, o cara com a mão levantada. Isso, passe o microfone para ele. Precisamos sair daqui. Desculpa, cara. Desculpa. Sorry. Tell me if my facts are correct and if me diga se meus fatos estão corretos e se eu estiver errado, se estou me agarrando a qualquer esperança ou se isso é realmente um motivo para ter esperança. Eu estava pensando sobre o timing e se haveria alguma oportunidade real aqui. Olhei para o ANC e o IRA. O ANC foi fundado em 1912 e foi legalizado em 1990. Isso foi 78 anos depois. O IRA foi formado em 1921 e o Acordo da Sexta-feira Santa foi em 1998. Isso foi 77 anos depois.
A OLP, como o Fatah, originalmente só foi formada em 1954. Eu não sabia disso até pesquisar. Antes disso, houve a Guerra Árabe-Israelense de 48, mas a origem do movimento de independência palestino foi em 1954. Isso foi apenas 71 anos. Me ocorre que parte do que aconteceu como uma experiência pessoal durante o Apartheid é que houve uma mudança geracional na política interna dos Estados Unidos. Acho que isso também se aplicou ao Acordo da Sexta-feira Santa. Em ambos os casos, a política interna dos africanos e dos irlandeses, e de forma semelhante agora dos judeus, desempenhou um papel. Assim como havia mais irlandeses nos Estados Unidos do que na própria Irlanda, há mais judeus nos Estados Unidos do que em qualquer outro lugar do mundo. Estou correto nesses fatos? E isso é motivo para a esperança. Será que esses palestinos palestinos paralelos vão para nós? Esse é o problema. Certo? Bem, claro. É só que, bem, ele está dizendo que há mais palestinos. Mas o meu ponto é o papel da política interna, mas também o período de tempo e a mudança geracional. Como disse a ADL, temos um problema com o TikTok. Bem, o problema com o paralelo também é que, embora haja uma mudança geracional e uma mudança popular agora, quando você olha para a África do Sul do Apartheid ou para o Acordo da Sexta-feira Santa, não havia o mesmo tipo de oposição institucional. Não existia realmente um lobby do Apartheid sul-africano. Era só o Partido Republicano e alguns democratas do Sul. E isso acabou rapidamente. A votação final para sancionar a África do Sul foi liderada pelo senador republicano Richard Lugar, de Indiana. Acho que Bob Dole acabou votando a favor também. Mas aqui, essas pessoas estão envolvidas em uma rede de suborno chamada AIPAC. Então nada vai acontecer. Não haverá mudança. Até que a AIPAC seja registrada como agente estrangeiro, como deveria ser. E investigações com base na lei de espionagem comecem. Madarizinho Beit Polo, quero dizer, pressionar. Desculpe, precisamos encerrar. Nessa hora vai chegar. Sim. E por favor, fiquem conosco. Vamos continuar transmitindo ao vivo. Temos o juiz napolitano comandando um painel incrível. Temos o CP na casa. Isso significa Christian Parenti. Sim, um cara chamado Aaron Maté. Merece o posto de estar no prédio. Sim, ele foi visto. Andy Zakechi Halpe Mafregnato Breda.